Olá, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao estudo da noite. O pessoal pode me dar um alô para ver se o som está bem? Ok, então vamos começar o nosso estudo. Eu sou o Wagner, eu participo do Lar Espírita Irmão André, que fica aqui em Belo Horizonte, e hoje eu estou aqui a convite da Fraternidade Espírita Mundo Luz, onde nós vamos estudar o quarto tema, o quarto título, a quarta parte do nosso tema Causa e Efeito. Sejamos todos bem-vindos a este estudo. Fico feliz de encontrá-los aqui, é uma grande força. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, lembrando que ao final do estudo, depois da nossa prece, eu deixarei a música tocando por uns 2 minutos, que é o tempo que a casa sugere, que os mentores da casa nos pedem, para que eles possam ministrar passes junto a nós. Mas também precisamos lembrar e ter a consciência de que enquanto estamos no estudo com o pensamento elevado num único sentimento, é natural que nessa hora eles aproveitam essa vibração positiva nossa para nos auxiliar ainda mais. Então vamos à nossa prece inicial e daremos logo em seguida continuação ao nosso estudo. Convido a todos a fechar os olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecê-lo a oportunidade do encontro, agradecê-lo a oportunidade de buscarmos dentro de nós um tempo em que nos organizamos para deixar momentaneamente as atividades do mundo material e nos concentrarmos em busca de entendimento e compreensão dos ensinamentos dos Espíritos nesta oportunidade. Que de pensamentos unidos e de vibração equivalente possa os nossos pensamentos alcançar o mundo espiritual, no qual podem eles, através dessa sintonia, nos auxiliar através da intuição, da boa influência, da energia positiva que nos auxilia no mundo físico e no mundo espiritual, e que possamos dar início ao estudo da noite. Que assim seja. Bem, então o nosso estudo é causa e efeito. Nós estamos na quarta parte, na qual nós vamos ver o Código Penal da Vida Futura entre os itens 11º ao 23º. O que nós temos então? Nós vimos rapidamente nas outras aulas, nos outros estudos, o seguinte. Nós começamos com a observação que a fraternidade nos dá. Ela nos dá um roteiro, e aqui o nosso caso, o nosso tema está aí dividido em 7 partes, aonde nesse dia, nessa semana, vamos estar vendo este assunto. Nós vimos no primeiro estudo de causa e efeito a terceira lei de Newton. E essa lei é uma lei física, é uma lei da física e é uma lei que atende ao mundo físico. Trata-se da lei de ação e reação, onde nós verificamos que não há uma necessidade
de uma inteligência atuando nesse caso de ação e reação. Vamos verificar que ação e reação, onde a reação tem exatamente a mesma intensidade e natureza da ação, as forças se anulam, tanto a ação quanto a reação se anulam, e as duas forças, na terceira lei de Newton, são do mesmo tipo. Aplicada uma força, surge imediatamente uma força de reação, de mesma intensidade, natureza e direção, com um sentido contrário. A moça empurra para um lado e a parede se esforça no sentido contrário. Não existe dependências de ações posteriores devido à simultaneidade. Só existe a reação enquanto existir a ação. Terminada a ação, cessa-se a reação e não há nada posterior a este fato. E ao fato da reação só existir enquanto há uma força de ação. Vamos verificar que, então, essa lei da física é uma lei divina e ela tende ao mundo material. Já a lei de causa e efeito, e isso é importante termos essa ciência, essa consciência, porque a lei de causa e efeito também é uma lei natural, uma lei divina. As ocorrências, os acontecimentos da causa e do efeito acontecem no mundo ou no campo material e espiritual. Porém, a causa e efeito é produzida exclusivamente pelo ser inteligente, racional, através do livre-arbítrio. O ser pensa, medita, raciocina e do seu ato se promove uma causa em que haverá um efeito posterior, seja no segundo seguinte ou seja numa nova reencarnação. Mas o efeito nunca ocorre no mesmo instante da causa, necessariamente sempre num segundo seguinte, diferente de ação e reação, que obrigatoriamente acontece exatamente no mesmo instante. Como neste caso nós temos uma parede de represa que tem que fazer uma força no sentido contrário para conter a água e não permitir que essa água passe. E aí é onde entra a lei da física e os cálculos matemáticos, que nos informa quanto de força essa parede tem que fazer para conter a água. Por isso que antes de construir a parede, se faz o cálculo de volumes e de força que a água vai exercer para que seja construída uma parede capaz de anular a força da água, não permitindo que ela passe. E a gente vê que ação e reação é um efeito material, não tem uma inteligência envolvida nesse ato da água descendo e a parede contendo. Diferente de causa e efeito, que primeiro alguém precisa pensar e executar algo para que só depois ocorra um efeito. Vimos na aula seguinte intuições das penas futuras, porque nós temos uma previsão de como poderá ser o futuro. E verificamos que intuição das penas futuras, desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. E como ele sabe disso? Porque a doutrina diz, lá na questão 621, que a lei de Deus está escrita na consciência do ser. Então, desde as primeiras reencarnações, lá nos mundos primitivos, a alma, o espírito,
já carrega em si essa ciência. O detalhe é que é necessário muitas reencarnações para que a alma possa ir aos poucos tomando clareza e consciência dessas leis. Então, o espírito nasce bebê, surge primitivo, surge e começa suas encarnações no mundo primitivo, e ao longo de milhões de reencarnações e milhares de anos, ele vai se aperfeiçoando, se solidificando em conhecimento, até alcançar a posição de espírito perfeito. Se hoje temos uma consciência clara da vida futura, nós que estudamos a doutrina dos espíritos, é porque essa lei divina que está na nossa consciência, ao longo das nossas diversas reencarnações, fomos amadurecendo esse conhecimento e hoje estudamos a doutrina dos espíritos. No nosso terceiro encontro, nós falamos do Código Penal da Vida Futura, entre o primeiro e o 10º item, em que o Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade primitiva, formular um código de fantasia. Sua lei, a lei divina, a lei que os Espíritos nos traz, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, observado e analisado do fato, pode se resumir nos seguintes pontos. E aí, vimos os 10 primeiros itens, vamos ver os outros, e aonde no próprio livro diz que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. E aí vamos compreender que é necessário a evolução do ser para ele compreender o que é certo e o que é errado, como é necessário a criancinha ou o bebê crescer para compreender as coisas que deve fazer e que não devem fazer. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, e aqueles que vêm estudando a doutrina dos espíritos vai se conscientizando deste fato, o espírito deve sofrer, não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. E aí continua-se o esclarecimento espírita sobre este assunto. O resultado de uma imperfeição, que começa com o surgimento do espírito bebê e através dos longos processos reencarnatórios até alcançar a condição de espírito perfeito, dá a ele o entendimento de que não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição, aonde as reencarnações permitem aos espíritos amadurecerem. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é próprio ao seu grau de pureza ou impureza. E aí nós chegamos na terceira aula que vimos, e agora vamos começar a quarta, em que vamos ver dos itens 11º ao 23º, o que os Espíritos traz para nós. Então vamos lá. Eles dizem, lá no 11º item do Código Penal, e podemos verificar isso aqui no rodapé, essa informação, eles dizem que a expiação, e aí a gente para um minutinho para verificar o que é expiação mesmo? É olhar alguém?
Então a gente verifica que nós temos expiar com X e expiar com S. E a expiação que nos interessa é essa com X no dicionário, que diz que é purificação das faltas, falhas ou delitos e crimes realizados. Então aquele que expia se livra das faltas e dos crimes que cometeu. No dicionário diz também que é a reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa. É um castigo. Diz também que é modo usado para reparar um crime ou uma falta, uma penitência. E aí os espíritos nos dizem que a expiação, essa punição, ou essa falta, ou essa penitência, ou esse castigo, conforme o nosso dicionário diz, varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, em que for cometido. E aí eu trago essa imagem aqui para a gente refletir um instante. Uma criança pequenina, um bebê que escapa dos olhos da mãe e vai à cozinha e derrama o seu pacote de farinha de trigo, a mamãe pega aquela criança, dá nela um banho, às vezes até tira uma foto, coloca no Facebook dizendo a arte que a criança fez e depois limpa aquela bagunça que a criança fez. Já se quem foi na cozinha dela e derramou o pacote de farinha de trigo foi esse garotinho aqui que já tem lá os seus 15 anos, olha como muda o tratamento. Ela diz que ele deve limpar, ele tem que se trocar, ele próprio tem que se banhar, e às vezes ela diz que ele tem que ir à venda buscar outro pacote de farinha de trigo porque ela vai fazer um bolo e precisa disso. Então a gente verifica que a expiação ela varia segundo a natureza e a gravidade da falta e podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que foi cometido. Então, as duas crianças derramaram a farinha de trigo, mas a criança menor, por não ter consciência do que estava fazendo, teve uma punição mais suave. A punição que ela teve foi uma cerquinha que não permite que ela vá da sala para a cozinha. Diferente da criança maior que, além de ter que limpar a sujeira, precisou se banhar e ainda teve a necessidade de ir à venda buscar outra farinha. E é dessa forma que a gente consegue compreender por que dois atos de natureza equivalente, produzido por pessoas diferentes, podem ter resultados diferentes. Eles, os espíritos, continuam dizendo que, conforme a alma, quanto mais jovem ela é, quanto menos reencarnações ela teve, menos grave são os atos dela. No entanto, aquele que já tem mais conhecimento e que já renasceu muitas vezes, mais responsabilidade tem, mais grave é o seu ato. Eles dizem que não há regra absoluta e nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. A única lei geral é que toda falta
terá punição, seja ele de uma alma jovem, seja ele de uma alma amadurecida. Não existe uma regra, mas existe a chamada punição. Mas essa punição, como vimos no quadro anterior, depende do conhecimento, da desenvoltura, da evolução da alma que cometeu a falta. E terá recompensa todo ato meritório também segundo o seu valor. E aqui é muito interessante porque muitas vezes em um comportamento de auxílio ao próximo, poderemos ter essas duas pessoas ou esses dois aqui fazendo o mesmo ato de auxílio ao outro. E como diz que terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor, é natural que a alma mais amadurecida, quando ela estende a mão ao próximo, ela faz isso com um conhecimento de causa que ainda está longe deste ser ter. E é natural que este faz muitas vezes por impulso, faz pela oportunidade, mas não faz pela consciência adquirida de que o que ele está fazendo seja realmente muito bom para o outro. Ele faz em função, muitas vezes, do envolvimento no qual ele está, mas não porque ele tem um grau de conhecimento e clareza daquilo que ele está fazendo. Por isso, muitas vezes encontramos grandes grupos de pessoas que buscam auxiliar o próximo. Porém, dentro desse grupo, somente alguns têm plena clareza e consciência do porquê está fazendo e a razão dos seus esforços. Tanto é que quando surge uma atividade de natureza particular para nós, nós somos capazes de abrir mão, de auxiliar o outro porque temos uma festa para ir, um casamento para ir, um aniversário para ir, ou porque está chovendo, ou porque é feriado e eu desejo aproveitar aquele feriado, e abro mão de participar daquela atividade de auxílio ao próximo, a qual na semana passada eu estive, na outra eu estive. Mas por que eu estive? Porque muitas vezes eu não tinha muito o que fazer em casa e então pensei, por que não participar daquela atividade de auxílio ao próximo? Mas bastou algo de interessante para mim que eu avisei à turma, quando a gente avisa, que esta semana não vou poder ir, porque eu tenho algo a fazer. Então aqui nós verificamos que terá recompensa também todo ato meritório segundo o seu valor. E aí vamos verificar que quanto mais jovem o espírito e quanto menos reencarnação, mais jovem, menos sabedoria ele tem. E quanto mais reencarnações tem esse espírito e mais se dispõe ao estudo, mais evoluído ele é. Então, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Como a gente viu no quadro anterior, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. E eles dizem para nós, então, que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Então, à medida em que o espírito, através das reencarnações, vai percebendo as faltas que cometeu, então ele passa a perceber a necessidade de se modificar. E eles continuam dizendo que nenhuma condenação
por tempo determinado lhe é prescrita. Deus não impõe a nenhum espírito uma condenação por tempo determinado. Você terá que passar tantas reencarnações ou terá que sofrer tantos anos. Não existe essa definição fixa. O que Deus exige por termo, por fim de sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem daquele espírito. Então Deus aguarda que a alma busque, através das dificuldades que ele experimenta, a sua renovação. Então vamos verificar que, à medida em que a alma compreende as suas limitações e passa a entender onde errou, esse sofrimento tende a diminuir ou a ser extinguido. Então diz que deste modo o espírito é sempre o árbitro da própria sorte. Somos nós, no dia a dia, que decidimos o que vamos fazer e o que vamos enfrentar. Um exemplo que a gente pode dar do cotidiano é aquele que às vezes utiliza o cartão de crédito indiscriminado. No final do mês chega a fatura para pagar e, como ele não soube ser educado na utilização do cartão, ele não dá conta de quitar a fatura e ele vai sofrendo as consequências com cobranças de juros, atrasos ou muito gasto, ou pagamentos elevados em cima de algo que, se ele tivesse consciência, ele evitaria. E aí, ao longo dos anos, ele vai percebendo que a falta de educação na utilização do seu cartão de crédito lhe trouxe e lhe traz sempre dificuldades. E aí ele começa a se educar, ele começa a moderar o seu modo de utilizar o cartão. Então ele analisa antes de usar o cartão se ele realmente precisa daquilo ou se ele pode aguardar um tempo. Então, deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo então o espírito prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, pela insistência que ele tem em agir no mal, ou suavizá-los e anular esses sofrimentos pela prática do bem, pelo modo diferente de agir. Então passamos a compreender que as lutas que verificamos dentro da sociedade e que muitas vezes também nos atinge é uma condição necessária para a renovação e aprimoramento do espírito. A doutrina sempre procura nos orientar que a gente deve atravessar os nossos olhos pelos corpos para que nós possamos enxergar o espírito que habita aquele corpo e compreender a luta que aquele espírito encarnado experimenta e verificar o que nós podemos fazer para suavizar as suas dores. Porque o próprio Cristo nos ensinou: vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei. E ele deixou discípulos para que pudesse promulgar os seus ensinamentos, e esses discípulos deixaram para nós essas anotações, e hoje temos os espíritos que do mundo espiritual vêm até nós nos trazer também esse esclarecimento, de que o corpo, como diz na questão 738A do Livro dos Espíritos, é um mero disfarce com que o espírito chega neste mundo terreno. E então
nós temos que vislumbrar, que compreender o Espírito e entender a sua condição de inteligência, de sabedoria e ver o que podemos fazer para auxiliar e bem como em que posição nos encontramos dentro dessa escala evolutiva através do estudo para que possamos melhorar a nossa condição, suavizar os nossos sofrimentos ou até mesmo anulando-os pela prática do bem. Pois o próprio Pedro deixou anotado para nós: o amor cobre uma multidão de pecados. Eles continuam dizendo que uma condenação por tempo determinado teria duplo inconveniente se tivéssemos uma condenação fixa, aonde eles diz que de continuar o martírio do espírito renegado, do espírito convertido, dado que foi colocada uma condenação por um tempo determinado, aonde, no meio do caminho, o espírito, compreendendo a necessidade de mudança, se converte, mas ficaria retido dentro do seu martírio, porque o tempo estaria determinado e ele não poderia fugir a essa condição que lhe é imposta. Também, uma condenação por tempo determinado poderia dar liberdade do sofrimento quando ainda permanecesse no mal o espírito. Então, se tivéssemos uma condenação com data determinada, há espíritos muito rudes que demoram muito para se modificar, eles estariam livres dos seus sofrimentos, mesmo sem ter se melhorado. E como nós verificamos no quadro anterior, é muito claro dizendo que deste modo o espírito prolonga, o espírito é sempre o árbitro da sua própria sorte, e no quadro anterior dizendo que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Então, a duração do castigo daquele que se melhorou é menor do que a duração do castigo daquele que não deseja se modificar tão cedo. E então verificamos que a duração, a condenação, ela não tem um tempo. Vamos lá. A condenação, ela não tem um tempo determinado. Vai depender da escolha do espírito em se melhorar ou não. E aí vamos verificar que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. E vamos verificar que os sofrimentos que verificamos em toda parte do nosso planeta, as lutas que diversas comunidades experimentam, as nossas próprias lutas, são obras nossas mesmo, na qual, à medida em que nos tornamos conscientes através do estudo da necessidade de mudança, melhoramos a nossa condição também em relação ao sofrimento. Ora, Deus que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. É como nós, pais, que só exprimimos nos filhos um castigo enquanto ele persiste em agir de forma equivocada.
A partir do momento em que ele muda a postura, nós, pais, também mudamos a postura. Uma das coisas que às vezes acontece são os pais dizer: é necessário que você faça os para-casas e só depois você pode ver televisão ou ir brincar. Então, enquanto a criança insiste em demorar em fazer o para-casa, em não fazer o para-casa, ela fica impedida de brincar e ainda sofre outras sanções. Mas a partir do momento em que a criança resolve fazer o para-casa e entrega o pronto aos pais, estes, por sua vez, o libera para a sua diversão. E assim, se no dia seguinte a criança, já consciente da sua obrigação, ao chegar a hora, ela se posta, faz o para-casa e entrega, já não existe mais punição, porque ela passou a agir corretamente. E é assim com os espíritos que, tendo consciência através do estudo, passam a mudar a sua postura e aí as suas reencarnações se tornam mais simples, mais suaves, tendo somente lições novas a adquirir, mas não tendo necessidade de recuperação, pois passou com louvor nas fases anteriores. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele. Então, se o mal moral, se o mau comportamento é a causa do sofrimento, faz com que dure esse sofrimento enquanto persistir esse mal moral. Ou diminuirá de intensidade à medida que ele cresça. Então esse sofrimento diminui à medida que o espírito amadurece, à medida que ele decresça. Então, à medida que diminui a intensidade do mal, à medida ou diminuirá de intensidade o sofrimento à medida que decresça a maldade, o mal moral. Então eles continuam nos dizendo que, dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, então o castigo depende da melhoria do espírito. Quanto melhor, menos ele sofre. O culpado que jamais melhorasse, sofreria sempre, se ele não se modificasse nunca. E para ele a pena seria eterna. E aí nós vamos verificar que muitas almas que ainda vivem ao nosso lado, por serem almas jovens e por não terem o conhecimento dos processos reencarnatórios da vida espiritual, eles sofrem e acreditam que as penas são eternas, e é isso um grande sofrer para eles, por não conseguirem divisar, por não conseguirem perceber o fim de uma dificuldade. Ao passo que um espírito que vai se esclarecendo, ele vai percebendo que, à medida em que ele muda de postura, as dificuldades diminuem e ele começa a enxergar um pouco à frente o fim daquela tortura. Então, os sofrimentos, ele depende do entendimento das almas. E é onde o espírita esclarecido é um grande benefício dentro da sociedade, porque o espírita esclarecido, como ele está espalhado pelo meio da sociedade,
ele tem como ser um discípulo dentro da sua comunidade, não transformando os outros em espírita, mas auxiliando os que sofrem a compreender Deus, a entender que a vida se estende por muitos renascimentos e que a luta que ele experimenta hoje nada mais é do que um processo de melhoramento ao qual ele está passando. E que se ele, à medida que passa a ter essa compreensão, for renovando o modo de agir, a vida se torna mais suave e mais tranquila para este. E foi exatamente o que o Cristo fez no nosso meio. Ele nasceu no planeta, se encontrava no meio de uma sociedade de espíritos de grau variados de entendimento. E ele falava da vida futura, ele falava do mundo espiritual, e ele buscava com palavras suaves e simples, dentro da capacidade de compreensão da sociedade, que a vida seria melhor à medida em que a individualidade tivesse tranquilidade dentro da sua luta. Por isso ele deixou os sermões para nós. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração. E cabe aos espíritas, absorvendo esse conhecimento, aplicando em si, vivendo esse entendimento, passar através de modelo e guia dentro da sociedade aonde se encontra, auxiliando aqueles que ainda são almas jovens e que não compreendem toda essa extensão e toda essa imensidão de ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. O arrependimento para aquele que erra, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, para a renovação, não basta por si só. Então, errou, compreendeu o erro, soube de onde errou, não é o suficiente o arrependimento. É um primeiro passo. São precisas a expiação e a reparação. A expiação é sentir na pele o que o outro passou com as nossas faltas. E a reparação é restituir, é devolver ao outro o que nós tiramos. A sua paz, o seu conforto, a sua tranquilidade de espírito, a sua caminhada evolutiva. Porque muitas vezes, quando ferimos alguém, ele passa por milhares de anos, de séculos, carregando aquele sentimento de raiva e de revolta contra nós. Esses milhares de anos e de séculos que ele passa com esse sentimento, ele se encontra obstruído de se desenvolver e avançar para uma vida feliz. E isso é responsabilidade nossa. Então teremos que reparar toda essa falta que é grande, não é pequena. Então vamos verificar que é necessário que sentimos, é necessário que sintamos as dores e os sofrimentos dentro inclusive daquele tempo daqueles a quem ofendemos. Arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências, que muitas vezes ultrapassam os séculos. O arrependimento suaviza os travos da expiação. O que vem a ser travo? Travo é sabor adstringente, é um sabor
de constrição, de qualquer comida ou bebida, amargor. Então eu coloquei o limão porque muitas vezes a gente coloca o limão na boca e a boca saliva, a gente se encolhe todo. Então esse travo é algo que constringe. No sentido figurado, é uma impressão desagradável, amargura. Então, o arrependimento, ele suaviza esse amargor da expiação, essa angústia da expiação, essa luta da expiação que o ser ofensor tem que passar. Então, à medida em que ele se arrepende, os processos reencarnatórios e de expiação se tornam mais suave, menos amargo, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação daquele ser que percebeu onde errou, com quem errou e a possibilidade de corrigir. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito. Então a gente arrepende, expia, sentindo na pele a dificuldade que oferecemos ao outro e depois renascemos para ir reparando aquele prejuízo, destruindo-lhe a causa, destruindo muitas vezes o sentimento de raiva, de angústia e de ódio do outro para conosco. Do contrário, se o arrependimento nos oferecesse a ideia do perdão, e tendo o perdão, seria uma graça, um benefício, porque arrependi, estou perdoado. Conquanto a palavra perdão possa nos auxiliar na nossa tranquilidade íntima, a doutrina nos mostra que não anula não uma anulação, uma reparação, que o perdão ele está vinculado à necessidade do processo de reparação. Tem que se passar pelo sentimento da expiação, onde a gente avalia as dores que sentimos e aí compreendemos o quanto doeu no outro, e só depois é que nós vamos trabalhar o perdão. E é aqui, nesta reparação, é que realmente o perdão se concretiza, porque o outro dizer que nos perdoa, mas na nossa conta permaneceu o saldo negativo daquilo que devemos a ele, não é perdão. Porque se nós não pagarmos, seria uma graça, seria um benefício ferirmos alguém e não reparar esse ferimento, não repor o prejuízo que demos ao outro. E eles finalizam essa questão do arrependimento dizendo que o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo, porque às vezes fazemos hoje, ferimos hoje e passamos uma vida inteira renascidos sem perceber o arrependimento em nós. Só depois de determinadas circunstâncias em que a nossa consciência esclarecida é que nos mostra o quanto erramos. Então veio o arrependimento, em que pode se dar por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, e que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal.
A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Então, nós lembramos que quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas, que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas e de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenham feito. Então, se não trabalharmos numa existência, teremos que fazer em outra. E o que eles nos colocam de forma clara e objetiva, em condições voluntariamente escolhidas. Porque somente quando nós estamos habilitados a fazer as reparações é que nos encontramos em condições de corrigir o nosso passado. Há situações em que muitas vezes nascemos com aquele a quem nos devemos para primeiro fazer uma espécie de reconciliação. E aí experimentamos lutas difíceis porque aquele parente nosso, ele é muito ríspido, ele é muito duro, ele coloca a nossa vida dentro de uma condição de grande sofrimento. Mas aquele que, compreendendo as faltas que cometeu, ele, em condição voluntariamente escolhida, volta a ter contato com a pessoa ofendida e procura demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes bem diante de todo o mal que promoveram. E aí eu trago a questão 393 para nos ajudar, porque ela diz assim: quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, quando o espírito se encontra no mundo espiritual, preparando sua nova reencarnação, diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita, toda a vida passada, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar. Escolhe provas análogas, provas iguais às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então, essa questão 393 reforça essa colocação em que os Espíritos nos traz no livro Céu e Inferno, quando eles dizem que, em condições voluntariamente escolhidas, nós voltamos em vidas ulteriores em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenhamos feito nas existências passadas. E, finalizando, os Espíritos nos deixam duas outras informações para que a gente entre depois em perguntas. Os Espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Então, aqueles Espíritos que é endurecido, não se modifica, não se melhoram, acaba sendo excluído dos mundos felizes em que se encontram. Ficam nos mundos inferiores a expiarem
as suas faltas, pelas tribulações da vida que esses mundos inferiores oferecem e, purificando-se das suas imperfeições nestes mundos inferiores, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moralmente e fisicamente. Então, a alma que não se melhora numa existência e que não se melhora dos seus defeitos, ou permanece naquele mundo, ao invés de ir para um mundo melhor, ou pode ser deslocada para uma sala de aula um pouco mais atrasada, uma sala de aula menos evoluída, um mundo ainda num estágio menor em que eles se encontram. E como ele vai estar no meio de espíritos ainda jovens que carregam um sentimento de brutalidade, é natural que esse espírito adiantado num mundo inferior, ele vai sentir na pele a dureza daquele mundo. E eles finalizam para a gente dizendo que como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna lento e tenaz, persistente, a sua obstinação no mal. Então, é da nossa livre escolha o nosso melhoramento e o nosso avanço na vida espiritual, ou da nossa livre escolha não perdoar ou permanecer executando aquilo que é prejudicial a nós e àqueles aos quais convivemos no meio deles. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim o momento em que a sua obstinação se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, do seu orgulho, reconhece o poder superior que o domina. Então vamos verificar que a vida futura depende muito do que fazemos no dia de hoje, da compreensão que temos da lei de Deus e da aplicação dessa lei na nossa vida. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsabilidade eu adquiro e melhor oportunidade entre escolher o certo ou errado, pois a mente está esclarecida. E como eu tenho livre arbítrio, o caminho sou eu que faço. Então hoje nós temos esse ponto. E aí abre-se para as perguntas ou comentários que desejam sobre esse assunto do dia de hoje. Então, alguma observação ou comentário de alguém complementando o que vimos hoje? Ok. Bom, já que não temos nenhuma observação a mais e nenhum comentário, nós iremos para a nossa prece de encerramento. Mas antes, informo a todos que no dia 16, na próxima terça-feira, neste horário de 20 horas e 30 minutos, daremos continuidade ao estudo de causa e efeito, parte 5ª. Vamos ver o Código Penal da Vida Futura, do item 24º ao 33º Código. E
convido a todos, se tiverem oportunidade e tempo, no sábado, agora dia 13, no horário de 20 horas, na Fraternidade Espírita Jesus Amigo, estaremos lá com um estudo onde o tema é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. De um certo modo, o que estamos vendo aqui sobre causa e efeito, esse parentesco corporal e esse parentesco espiritual capta um pouco desse assunto. Ficam convidados, então espero encontrá-los vocês lá no dia 13, sábado. Vamos então para a nossa oração final, e lembrando que após a oração, a música ficará por uns 2 minutinhos para que possa ser desenvolvido o passe através dos mentores da casa da Fraternidade Espírito Mundo Luz. Então vamos à nossa prece, cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade do encontro, agradecendo o amparo do Cristo através dos seus ensinamentos, ao qual nos une em estudos como este, e que os mentores da casa, os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, que aproveitando este momento de harmonia, de mesma reflexão, de pensamento contínuo no bem, venham ao nosso encontro nos ajudar. E que possamos também, dentro dessa oportunidade e de pensamento unidos, direcionar daquele fluido bom e benéfico que conseguimos produzir com os nossos bons comportamentos ao longo da semana e direcioná-los em favor daqueles que se encontram nos lares, nos cárceres, nas ruas, em estado de angústia, de sofrimento e de tristeza, por não compreenderem ainda a vida espiritual, por não compreenderem os processos reencarnatórios, por serem almas jovens ou almas que ainda não se dispuseram ao estudo, têm aquele sentimento de sofrimento eterno, que possamos trazer para eles o lenitivo de um alívio como o próprio Cristo nos oferece. Vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Que possamos ser mensageiros deste alívio aonde estivermos. Que Deus, abençoando todos nós, possamos voltar aos nossos afazeres com paz no coração e a consciência esclarecida da nossa tarefa do dia a dia. Que assim seja. Obrigado a todos, que tenhamos uma boa noite. Até o próximo encontro.